Rubro-negros, bastante informação aqui com o Vene Casagrande, as joias, possíveis vendas, interesse do Monterrey pelo Pedro, veio aí achando que é feira. Tem uns cortes aqui do canal Vene Casagrande e do Placar Aberto. Os créditos de imagem referente aos cortes se encontram abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações para receber nosso material e chega dando aquele like porque ajuda demais a fortalecer o canal e eu agradeço. E bora ver as últimas do Flamengo que tá movimentado, hein? Renovação do Wallace Ian, possíveis empréstimos e tudo mais, vamos conferir. Beleza? Bom, gente, tem proposta. Ontem teve aquela fofocada toda, né? Aquele disse-me-disse, uma informação que surgiu o jornalista Mauro César Pereira, de que o Flamengo aceitaria hoje, teria até interesse em vender o Pedro, se viesse uma proposta na casa dos 15 milhões de dólares ou de euros. Ele não revelou a fonte, mas inclusive mostrou prints de conversa que ele teve com alguma fonte de dentro do Flamengo. O Flamengo desmentiu em nota oficial, mas hoje há uma informação do jornal O Globo de que o Monterrey do México sondou a situação do atacante Pedro do Flamengo. O clube mexicano, porém, não deseja investir mais que 10 milhões de euros. Porra, dá na xepa mesmo, Pedro, hein? Vou dizer um negócio pra você, a gente vai falar disso aqui, mas já valeu, sei lá, 4 vezes isso aí. Em torno de 64 milhões de reais seria o que o Monterrey estaria disposto a investir para contratar o atacante. O Monterrey, que é o time do Domenech Torrent, que dirigiu o Flamengo, teve essa passagem em 2020. Eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Quero ouvir, claro, o Garoni, quero ouvir o Bandeira. O Pedro hoje, para estar sendo mirado, digamos assim, pelo Monterrey, por no máximo 10 milhões de dólares ou de euros, me dá a impressão de que está circulando no meio do futebol alguma informação de que o Pedro não está clinicamente ou fisicamente 100% ou pleno em relação ao que ele já esteve um dia. Porque o Pedro é um jogador que valia 40 milhões de dólares, o Flamengo nem falava na possibilidade de vender, valia 35, 40, 50 milhões de euros, dólares, pela projeção que ele tinha de carreira, pelo potencial que ele tinha de ser um jogador decisivo de seleção brasileira. Eu até meses atrás, antes dele voltar, né, da lesão, eu estava apostando no Pedro como titular da seleção em 2026. Mas tem alguma coisa acontecendo de diferente aí que está realmente contribuindo para que o Pedro, primeiro para que ele não esteja sendo aproveitado. Eu estranhei muito, além do Flamengo ter entrado muito, a meu ver, amedrontado no jogo contra o Bayern, foi uma impressão minha, eu estranhei, o Garoni, o Felipe Luiz não usar o Pedro nem por 5 minutos, nem faltando 10, 15 minutos, ele morreu com o Cebolinha no banco, com o Michael no banco, com o Pedro no banco. E aí você fala, bom, mas eles não estão nas melhores condições, nenhum dos três, beleza. Mas algum dos três está pior do que um jogador que estava a 80 minutos em campo, ele chamar um dos três ou dois deles aos 30, 35 do segundo tempo, já perdendo de 4-2, você não botar o Pedro nem nessa situação, há informação de que o Pedro não está muito satisfeito. E para mim, isso é o óbvio ululante, né? Faz todo sentido. Estranho seria se ele estivesse feliz nesse momento no Flamengo, Garoni. A Raiz até ontem estava falando sobre isso, né? Porque o Pedro tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo mais do que ele jogou na última, né? Chegar mais inteiro, até porque é uma posição muito aberta na seleção. Você não tem um camisa 9, a gente tem a expectativa do Igor Jesus, uma grande possibilidade de voltar a ser convocado, mas pela última convocação com o Richarlison de titular, deixa muito claro que essa camisa 9 da seleção brasileira não tem dono e é natural que o Pedro queira ser, né? Não quer dizer que nesse momento ele possa ser, não é o 9 nem o Flamengo, né, titular, mas acho que é natural que o Pedro queira esse espaço. E realmente tem alguma coisa, não sei se é uma lesão ou até de relação com o Felipe Luiz, não sei, mas uma coisa é você não estar pronto para jogar 90 minutos, outra coisa é você não estar apto para jogar 10, 15 num jogo decisivo, você precisando de gol. Porque assim, o Pedro pode não ser o melhor cara para pressionar, não vai ser o melhor cara para puxar contra-ataque, mas é um cara que sabe fazer gol. Então, assim, você tem os pontos negativos, como todo jogador tem, mas você tem os positivos também. Eu até falei ontem sobre isso aqui. Para mim, seria um tiro no pé do Flamengo negociar o Pedro, porque dificilmente vai conseguir um jogador do nível dele, com a qualidade que ele tem, que sabe fazer o pivô, não é só um grande artilheiro, é um cara fora da área, faz muito bem o pivô, prende a bola, pode não ter os atributos que o Felipe Luiz queira ou priorize, mas nem todo jogo pede a mesma coisa. A Copa do Mundo, inclusive, mostra muito bem isso. Copa do Mundo de clubes, né? Inclusive, talvez para o Flamengo tenha faltado exatamente uma variação tática maior para conseguir competir mais com o Bayern, que acabou não acontecendo. Não sei se passaria pelo Pedro, mas poderia passar também pelo Pedro, e outros jogos vão pedir jogadores como o Pedro, como pediu várias vezes quando o Pedro estava marcando vários gols com a camisa do Flamengo. Então, assim, eu acho que um valor muito baixo,
O Flamengo pagou 14 milhões de euros quando o Pedro chegou, e nem chegou tão em alta assim, né? Foi uma volta ali da Europa e depois de atuar bem pouco, né? Saiu em alta do Fluminense, voltou ali ok, não estava em baixa também, mas era um cara ainda com uma expectativa do que poderia desenvolver no Flamengo, que foi muito bem, né? Então, assim, realmente me estranha os valores, talvez pela idade, a gente falou sobre isso em relação até ao Arias também, né? A idade impeça que o Pedro dê um salto maior para clubes maiores na carreira. Não por conta dele em si, mas porque o mercado realmente não é de fazer alto investimento. Os times da prateleira do futebol europeu não costumam fazer um alto investimento num atacante que não tem tanta experiência na Europa e já tem ali seus 27, 28 anos de idade, como é o caso do Pedro, né? E aí não sei se interessa para ele também ir para esse mercado emergente, que talvez não vá pagar tanto, como é o caso do Monterrey oferecendo 10 milhões ou sondando por 10 milhões de euros, e também não é interessante para ele ficar no Flamengo sendo reserva. Agora, qual é o caminho do Pedro? Acho que a grande dúvida é essa. Se não é no Flamengo, é aonde? Aonde ele vai ter esse espaço para brigar por uma vaga para ser o camisa 9 da seleção brasileira? Aonde, Bandeira? Aonde que o Igor Jesus está indo embora? E aí? Pois é. Rapaz, numa dessa aí, Titio Textor, o quê? Olha, o Textor lá no início da implementação da SAF, quando ele estabeleceu uma relação interessante com o Landim, ele pediu o Landim, coloca preço no Pedro. O Landim falava, não, nem de brincadeira, mas o Textor chegou a perguntar, a brincar, o Landim falava que não. Também, né? E naquela época o Palmeiras sinalizou com uma proposta de 20 milhões de euros, o Flamengo nem pensou em negociar, disse que não negociaria de maneira alguma. Não sei. Assim, a Copa do Mundo vem demonstrando... O Flamengo não venderia pro Botafogo, não, né? Nem pro Botafogo. Vai vender pra fora, talvez. Rival não vai vender. A Copa do Mundo vem mostrando também que, por mais que tenha várias formas de jogar, a intensidade fala muito alto. Então, a Copa do Mundo, que são posições completamente diferentes, características completamente diferentes, mas a Copa do Mundo valoriza hoje um jogador como o Arias, um jogador intenso o tempo inteiro, que está em todos os lugares, e não valoriza tanto um jogador como o Arrascaeta. A Copa valoriza um jogador como o Igor Jesus, que saiu e certamente se não tivesse assinado com o Nottingham teria outras propostas, e não valoriza tanto um jogador como o Pedro. Isso pode estar contando também. Aí você junta a questão física, característica, parte clínica. Pode estar correndo realmente esse burburinho nos bastidores do futebol, mas ele está perdendo espaço. Isso não é bom para ele e não é bom para o Flamengo. Economicamente também, se tivesse que se desfazer do Pedro, teria que ser uma grande venda, coisa que parece que não é. Como disse o Garoni, para a primeira prateleira da Europa, dificilmente vai, creio que não vá. Tanto que a primeira proposta que aparece é a do Monterrey, que tem lá também o Sérgio Ramos. O Pedro tem que se coçar de alguma forma, mesmo que seja internamente no Flamengo, demonstrar em treinamento que tem também essa intensidade, ou pelo menos consegue unir a característica dele a alguma intensidade para ele voltar a ser aquele Pedro que todo mundo conheceu. Mas reitero, a Copa do Mundo, porque antes nós só víamos na Champions League, na Premier League, em alguns campeonatos europeus com alguns times. A Copa do Mundo está mostrando muito que essa parte física, essa parte de intensidade, está 100% o tempo inteiro, é fundamental do goleiro. Nós vimos a defesa do Bono, que viralizou contra o Manchester City, e ali só estando fisicamente muito bem, caído no chão para fazer uma defesa com aquele tempo de reação. Então, do goleiro até o centroavante, todo mundo tem que estar voando fisicamente e também contribuindo na marcação e sem bola. E dois detalhes aqui a mais envolvendo o Flamengo. O Everton da Inglaterra assinou com a possibilidade de pagar 18 milhões de euros pelo lateral Wesley, e a ideia seria emprestar para Roma, clube que tem os mesmos donos do time inglês. Além disso aí, né, além dessa situação envolvendo o Wesley, os empresários do Juninho, que chegou outro dia, vão se reunir com o Flamengo para tratar de propostas do Al Riyadh e do Nasma SC, ambos times da Arábia Saudita, onde o dinheiro jorra no meio da rua, no bueiro fica saindo dinheiro, petróleo e ouro. Tanto Juninho quanto Wesley na mira de times estrangeiros. Juninho, no caso, na mira de dois times da Arábia Saudita. Seria empréstimo do atacante com compensação financeira. Essa é uma informação do Vene Casagrande, meu colega e amigo Vene Casagrande trouxe essa informação para nós aí. Antes de mais nada, galera, vocês lembram daquela informação que eu trouxe, que a empresa que comprou o mando do jogo entre Botafogo da Paraíba e Flamengo no dia 1º de maio pela Copa do Brasil, levou o jogo lá para o Maranhão, São Luís? Vocês sabiam que essa empresa ainda deve ao Flamengo R$587 mil, e o Flamengo decidiu, vai entrar na justiça. A empresa havia dito que pagaria nessa quinta-feira, dia 3 de julho, e até o momento o dinheiro não caiu na conta, e o Flamengo vai à justiça para cobrar
essa empresa o valor de 587 mil. Eles pagaram 300 mil, ficou faltando o restante e até agora não foi quitado ao Flamengo. Inclusive, essa mesma empresa está tentando comprar o mando de campo entre Santos e Flamengo no dia 16 de julho. O Flamengo, obviamente, não vai aceitar fazer mais nenhuma, digamos, parceria com essa empresa, até porque a empresa deve ao Flamengo. E eu entrei em contato com representantes da empresa que me confirmaram que o valor não foi quitado. Então, fica aí a informação para vocês. Agora, uma baita notícia que eu trouxe na noite de ontem. Eu publiquei o seguinte: uma boa notícia para o Flamengo, reforço nas arquibancadas. A raça rubro-negra, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, está de volta. O acordo já está assinado e será homologado nos próximos dias. A data da volta ainda não está confirmada, mas deve acontecer ainda em julho, inclusive no próximo jogo do Flamengo, no dia 12 de julho, que é contra o São Paulo. Em breve também terá o retorno da torcida Jovem Flá, que é outra importante torcida organizada do Flamengo. Esse retorno ficou por um segundo momento, mas as conversas estão evoluindo muito bem. Em breve teremos novidades. Lembrando que a diretoria do Flamengo colocou um responsável para ajudar nesse retorno da raça rubro-negra. Então, bem-vinda de volta à raça rubro-negra. Vocês fizeram e fazem muita falta as arquibancadas do Flamengo. Vão botar aquela bateria, pô, aí esquece, é de arrepiar. Quem? Ai, meu Deus do céu, agora é outra história nas arquibancadas. Vamos falar agora de Wallace, ó. Tem muita gente me perguntando se ele será vendido, papo de Wolverhampton, fui apurar no Flamengo e a informação que eu tive é que, pelo contrário, ontem, quarta-feira, dia 2 de julho, o empresário do Wallace esteve no Ninho do Urubu e conversou com o José Boto sobre a renovação de contrato. O que acontece? Ele tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2027, ainda é um vínculo longo. Porém, a multa rescisória dele atual para o mercado exterior é de 40 milhões de euros e 33 milhões de reais para o mercado nacional. Para aumentar essa multa do mercado nacional, por exemplo, a multa do mercado nacional, para vocês entenderem, é em cima do salário do jogador. É um cálculo que se faz em cima do salário do jogador. Aumentando o salário dele nessa renovação de contrato, a multa para o mercado nacional automaticamente aumenta e a multa para o mercado internacional é algo negociado. Atualmente 40 milhões de euros é difícil alguém pagar, mas o Flamengo também vai aumentar. A ideia é estender o vínculo dele por mais um ano, até dezembro de 2028, e aumentando o salário dele, as conversas estão em andamento. Então, a princípio, o Flamengo não tem nenhuma intenção de vender o Wallace, a não ser que surja uma proposta muito boa e aí o Flamengo entenda que seja irrecusável. Mas, enfim, por enquanto, segue o Wallace. Outro atacante que tem dado que falar nas últimas horas é o Pedro. E a gente vai trazer no vídeo de agora como a diretoria, a alta cúpula do Flamengo, quando eu falo alta cúpula é BAP e outras pessoas, vamos chamar de VP para vocês entenderem, vice-presidente, por exemplo, pessoas envolvidas com o futebol. Como eles reagiram toda essa situação após o Mauro César publicar nas redes sociais dele a conversa com uma pessoa, não mostrou a pessoa, com uma pessoa do Flamengo, do Departamento de Futebol do Flamengo, dizendo que gostaria de vender o Pedro por 15 milhões de euros, que aceitariam uma proposta e tal. O BAP, de maneira estratégica internamente, foi correr atrás para saber quem é. Já sabe quem é. E o entendimento dessas pessoas da alta cúpula do Flamengo foi uma conversa informal, não foi algo como se tivesse vou utilizar o termo que me utilizaram quando eu conversei com essa pessoa. Entendemos que foi como se fosse uma conversa de botequim. E aí o jornalista fez o papel dele no entendimento das pessoas, publicou a informação. Só que essa informação de a gente topa vender por 15 milhões de euros não é algo definido pela diretoria do Flamengo. É uma visão, uma opinião dessa pessoa, dessa respectiva pessoa. Essa pessoa, entre aspas, levou um esporro, levou uma chamada e foi aconselhado que ele não fale mais com jornalista, não converse mais com ninguém, até para evitar esse tipo de constrangimento com o jogador, porque expôs o jogador e, querendo ou não, expôs o Felipe Luiz, que é o treinador que não utiliza o Pedro atualmente, e fica parecendo que o Felipe Luiz quer tirar o Pedro do Flamengo, que quer se livrar do Pedro, ou, enfim, não quer contar com o Pedro. Então é algo que está sendo contornado internamente, digamos assim, mas foi dessa maneira que o BAP e os VPs reagiram, correram para tentar
botar panos quentes na situação. Ah, Vene, essa pessoa vai ser demitida. Eu não acredito nisso, de verdade, por conta dessa situação. Mas fica aí a informação para vocês que me perguntaram sobre isso. Agora vamos falar do Eric Pulgar. O Flamengo emitiu um comunicado, tá? Atualizando a situação dele. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a cirurgia realizada no meio-campista Eric Pulgar no Chile foi concluída conforme planejado e sem intercorrências. O procedimento visa corrigir uma lesão no 5º metatarso do pé direito, sofrida na partida contra o Bayern de Munique. O médico do Flamengo, Dr. Fernando Sasaki, manteve contato com o responsável pela operação, Dr. Christian Ortiz, e teve acesso ao raio-x pós-operatório e confirmou o êxito da intervenção. Eric permanecerá em repouso programado no Chile pelos próximos dias para acompanhamento do pós-operatório. Em seguida, retornará ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao seu processo de recuperação sob supervisão do Departamento Médico do Flamengo. Eu já expliquei para vocês que eles operaram, que o Pulgar operou no Chile com esse médico, Christian Ortiz, que é da confiança dele, a pedido do atleta. O Flamengo aceitou. Mesmo o Fernando Sasaki, para quem não conhece, é um ortopedista que todo mundo elogia, e a especialidade dele é justamente pé, mas mesmo assim o Pulgar preferiu operar com outro médico da confiança dele lá no Chile. O Flamengo autorizou e obviamente vai ficar acompanhando de perto. E aí a grande pergunta é, na nota não fala o prazo de retorno. Porém, eu no meu papel, Vene Casagrande, no meu papel para poder deixar vocês muito bem informados, eu fui apurar essa situação. E o que me falaram é, Vene, 3 meses fora, pelo menos. Não é nem 2 meses pelo menos, não. 3 meses pelo menos. Tá bom, estamos no começo de julho. Agosto, volta em outubro. Eu acho que o Flamengo deveria contratar um jogador para essa posição. É o momento de La Cruz assumir e ter oportunidade. Beleza. A parte física dele vai aguentar? Ele vai conseguir dar conta do recado? A exigência que é o futebol brasileiro, estamos falando de um segundo semestre, com um jogo atrás do outro e jogos extremamente importantes. Fase decisiva da Libertadores, da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, confronto direto. Eu acho arriscado apostar em De La Cruz e nessa sequência que ele dificilmente terá, pelo menos na minha visão. Lembrando que o Flamengo perdeu Pulgar e Gerson já. É um time totalmente diferente a partir desse segundo semestre. Um meio-campo diferente. De La Cruz junto com Jorginho, Everton Araújo, Alan, enfim. Eu comentei na minha introdução aí que o Mauro César respondeu a nota oficial do Flamengo, dizendo que, enfim, a nota é ridícula e tal, e ele mostrando prints de conversas com uma pessoa enorme do Flamengo, uma pessoa que, enfim, faz parte do departamento de futebol do Flamengo. Ele não disse o nome de quem é e tal. Muita gente está supondo que é o Boto, supondo que é alguém do scout. Enfim, fato é que eu vou dar minha opinião sobre essa situação. Isso já aconteceu comigo uma vez, inclusive, na verdade, recentemente 2 vezes. Eu vou trazer os 2 casos. Quando eu trouxe a informação que o Wallace estava fora da lista de relacionado do Felipe Luiz por um determinado período, por conta da forma que ele estava treinando e também envolvendo uma briga com Joshua, o jogador tentou negar publicamente, sendo que o jogador havia me confirmado que de fato teve a briga com o companheiro dele. Eu simplesmente respondi uma publicação com print da conversa dele. Mas por que eu fiz isso? Porque o Wallace em nenhum momento é minha fonte, ou foi minha fonte. Eu não vou ficar perguntando coisas a jogador. Então eu fui, expus o jogador, e aí ele parou de tentar desmentir, porque ele próprio havia me dito que tinha brigado com o companheiro dele. Beleza. Numa outra situação que aconteceu foi envolvendo o Vitor Hugo, jogador que está sendo vendido aí pelo Flamengo, tá indo lá para o Famalicão de Portugal. Quando ele estava no fim do empréstimo dele ao clube turco, eu noticiei que o Flamengo não iria utilizá-lo após o empréstimo, a partir de agora de julho, porque ele não se encaixa no estilo de jogo do Felipe Luiz, na visão do departamento de futebol do Flamengo. No dia seguinte, teve jogo do Flamengo, fizeram essa pergunta ao Felipe Luiz na entrevista coletiva. O Felipe Luiz, obviamente, jamais ia dizer que não ia contar com o jogador, porque ia desvalorizar um ativo do Flamengo. Felipe Luiz falou, não, ainda não pensei sobre isso, é um jogador interessante, blá, 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 blá. E aí,
Várias pessoas, inclusive um familiar dele, veio me criticar dizendo, tá vendo, fake news, isso não procede. E o que aconteceu? O jogador retornou do empréstimo, está sendo negociado. Está sendo negociado. E já já a gente vai falar o modelo de negócio. Calma. Em nenhum momento eu expus conversa. Por quê? Isso foi uma fonte que me contou. Assim, a fonte pode errar? Claro que pode, eu não estou partindo do princípio que toda fonte vai te falar algo certo, verdadeiro, as coisas mudam muito rápido. Agora, eu entendo que se eu não confio na fonte, eu paro de falar com ela. Eu, Vene Casagrande, eu jamais ia expor a conversa com a minha fonte. Naquele momento eu falei, vamos ver, o futuro dirá. Se o Vitor Hugo tivesse sido utilizado por Felipe Luiz, eu jamais ia contar com essa fonte. Mas isso é a minha linha de raciocínio, isso aqui não é uma crítica ao Mauro, muito pelo contrário, tá? Repito, Mauro César é uma referência no jornalismo, um cara que eu acompanho há muito tempo. Um cara que, teoricamente, me ensina de uma maneira indireta. Agora, isso não quer dizer que eu tomaria essa decisão. Ele tomou essa decisão, expôs. Agora, já que expôs, o Flamengo internamente precisa entender. Vem cá, quem falou isso pro cara? Porque está desvalorizando o atacante do Flamengo. Tudo bem que ali na conversa... enfim, pode ter sido uma opinião da pessoa, não sei. O fato é que o clima está pegando fogo nos bastidores envolvendo essa situação. O Pedro está insatisfeito? Claro que está insatisfeito, ele está jogando pouco. E ele não está insatisfeito apenas por jogar pouco. Ele está insatisfeito já há muito tempo, quando eu contei para vocês que ele tinha uma renovação combinada com a antiga gestão. E aí mudou a gestão, ele se machucou, mudou a gestão, ele volta muito bem, os empresários vão no Flamengo e falam, vem cá, a gente tinha um acordo. O José Boto deu sim para os empresários, mas quando bateu no BAP, a renovação não foi aprovada. Então ele está insatisfeito por vários motivos. Vai sair? Não é fácil sair do Flamengo não, tem que chegar uma proposta muito boa. Vai renovar? Aí eu não sei também, só o tempo dirá. Tem chance de ele sair de graça? Ele pode sair de graça se ele não renovar o contrato, mas é um jogador que hoje, de fato, não vem jogando e que ele deve estar insatisfeito. E eu espero que ele esteja insatisfeito, porque eu, particularmente, não acho bacana um profissional, um jogador, entrar na zona de conforto e aceitar demais o banco de reservas. Espero que ele esteja satisfeito e que ele corra atrás no dia a dia do Flamengo para poder voltar a ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Quem pode estar de saída do Flamengo é Juninho, jogador que acabou de chegar ao Flamengo, e ele tem duas propostas para poder ir para a Arábia Saudita. O Flamengo recebeu as duas propostas. Os clubes são Al Riyad e Najama SC. Os dois clubes querem o Juninho por empréstimo, pagando pelo empréstimo, tá? Sem opção de compra inicialmente. Os empresários do atleta confirmam as propostas, confirmam que as propostas foram enviadas ao Flamengo e agora vão sentar com o Flamengo. Acham que é uma operação extremamente difícil de acontecer, porque o jogador acabou de chegar, mas o jogador toparia ir para a Arábia Saudita. Agora, os empresários vão conversar com a diretoria do Flamengo para entender se o Flamengo topa fazer ou não. O jogador topa, tá? Por empréstimo, e o Flamengo receberia uma compensação muito boa. A palavra utilizada aqui pela pessoa é uma compensação financeira muito boa para poder liberar o Juninho por empréstimo. A ver se o Flamengo vai topar fazer esse negócio. Nós vamos atualizando aqui. Pessoal, Pulgar, por que o Pulgar vai operar no Chile? Eu apurei que foi um pedido do próprio jogador, pediu a diretoria do Flamengo para operar no Chile, lembrando que ele é chileno, com um médico da confiança dele. Lembrando que o Flamengo tem como chefe do departamento médico do futebol Fernando Sasaki, ortopedista especialista em lesões no pé. Então, por isso que me chamou a atenção. O jogador pediu, a diretoria entendeu, beleza, é médico da sua confiança, ok, a gente vai mantendo um contato com ele, isso me relataram no Flamengo, a gente vai mantendo contato com ele, beleza, você pode operar lá, não tem, entre aspas, nenhum problema. Então fica aí a informação, não foi o Flamengo que mandou ele para lá, foi um pedido do próprio jogador para poder operar com um médico da sua confiança. Para finalizar nosso vídeo, galera, a imprensa italiana dizendo que o Wesley pode ir para Roma. A informação que eu tenho é o Everton, da Inglaterra, que tem o mesmo dono da Roma, demonstrou interesse em Wesley.
acenou com uma proposta de 18 milhões de euros, falou para o Flamengo, ó, a gente topa pagar no Wesley 18 milhões de euros porque a gente quer emprestá-lo para Roma. São os mesmos donos, Everton da Inglaterra e Roma da Itália. E aí o Flamengo falou, não, 18 milhões de euros não. Esse valor está muito abaixo do que a gente deseja por ele. Lembrando, o Flamengo já falou publicamente, quer vender o Wesley por 30 milhões de euros. Vene, você acha que alguém vai pagar 30 milhões? Eu não acho. Sendo bem sincero, sendo bem honesto. Embora seja um jogador extremamente valorizado. Mas eu não acho. Espero que eu queime a língua, que eu erre. Mas eu não acho que irão pagar 30 milhões de euros, sobretudo por conta das atuações do Wesley. Ele foi mal na Copa do Mundo de clubes? Não. Mas mostrou que tem muito a melhorar ainda. Sobretudo o lado mental. Um jogador que errou contra o Chelsea, embora tenha feito uma grande partida, mostrou resiliência, mostrou poder mental, inclusive, de saber lidar com o erro, mas também foi mal contra o Bayern de Munique, mostrou nervosismo, mostrando que ainda tem muito a evoluir. Mas posso estar errado, porém, até o momento, ninguém ofereceu 30 milhões de euros pelo jogador. Galera, muita informação, hein, cara? Juninho sendo desejado por 2 times lá como um empréstimo, né? Vai pagar pelo empréstimo, oh, que bom, cara. É sinal que o Flamengo tá sendo visado. Agora, a do Pedro, em questão ao Monterrey, né? Do México, 10 milhões de euros. Tá parecendo que parecendo que é feira. Tá parecendo que é feira. 10 milhões, pelo amor de Deus. Pedro é um ativo muito caro do Flamengo, cara. É louco, tá tirando desse jeito. O Olacian também, né? Só que o Olacian, o Flamengo não é besta, já vai renovar já pra não ter que perder a joia. É cria do Ninho. E a pessoa que passou a informação pro Mauro César lá foi como uma informação de conversa de botequim, se ferrou, tomou uma, levou uma comida de rabo. Vai falar besteira, você é louco, tem que ver o que você vai falar, cara. Mas o Flamengo tá movimentado, beleza? Então, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações. Chega dando aquele like porque ajuda demais. Compartilha, comenta, dê sua opinião aí. E tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.